Não querer? Bom dia. Bom dia, salve, salve. Bom dia, galera. Bom dia, bom dia. Satisfação pra vocês aí. Graças a Deus. Tamo junto aí mais uma vez. Quinto episódio? Quinto episódio hoje. Vamos pro tema. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre meditação, galera. Prática. É uma parada que a gente até comentou no primeiro episódio. Não, se a gente for falar de teoria disso, de história disso, a gente pode cair num erro, né? Então a gente vai falar a partir do que a gente conheceu, fez e deu bom, né, mano? Eu acho que você podia começar. Começa. Porque você faz isso há mais tempo que eu. Né? Eu faço isso há alguns 3 meses, sei lá, com mais frequência. Uhum. Então, eu conheci a meditação. Ontem, quando você veio trocar ideia comigo, a partir da meditação, eu falo assim, escolheu o tema, meditação, vai ser esse o tema do próximo vídeo. Aí eu fui pesquisar de onde que surgiu a meditação, né? E não consegui achar, assim, um lugar específico. A meditação surgiu aqui. O que eu achei é que é uma prática que é oriental, né? Que é mais comum no Oriente. Mas os hinduístas já faziam isso, os shintoístas, o budista mesmo. Só que o budismo é mais recente do que essas outras duas religiões. Que eu também não sei nada, só sei o que eu li na Wikipédia mesmo, assim, sem responsabilidade mesmo, é só curiosidade aqui. Mas então, eu conheci a meditação numa época, eu acho até falei isso no primeiro episódio, estava passando por uma bad, e aí acabei encontrando um livro, na real que eu estava lembrando disso ontem. Foram 2 livros, aquele livro O Medo, do Thich Nhat Hanh, que é o budista vietnamita. Aprendeu o nome. Moleque, cabuloso o livro o nome do fera. Thich Nhat Hanh. Ele é um budista, né, vietnamita, um monge, e aí ele tem várias publicações. E aí aquela foi eu tive contato com a meditação de forma budista, da maneira budista mesmo. E aí teve um outro livro que eu li nessa época também, que chama 10% Mais Feliz, que é de um jornalista americano. Não tenho certeza de como é o nome dele, mas aí a gente pesquisa e já coloca aí pra vocês. É 10% mais feliz. A ideia da meditação pra ele, e ele colocou isso no livro, é justamente isso. O que ele fez, como a meditação conseguiu fazer ele ficar 10% mais feliz na vida. Seria mais ou menos isso só. Porque ele diz o seguinte: a meditação ela não vai mudar a sua vida financeira, ela não vai transformar, você não vai virar um monge, sacou? Tipo, uma pessoa espiritualizada. Mas ela te ajuda a ser pelo menos 10% mais feliz. Sacou? Você fica mais calmo, menos reativo. E aí foi quando eu comecei a praticar. Quando eu comecei a praticar meditação, eu acho que eu passei por aquilo que todo mundo passa, né? A gente fica pensando que você vai zerar o nível de pensamento, né? Que você vai falar, agora eu vou apagar todas as coisas que tem na minha mente e vou ficar aqui, ó, pleno, no momento presente. E não é bem assim, né? Depois, com o tempo com a prática, eu descobri que a meditação não é se tirar todos os pensamentos da cabeça, é simplesmente reconhecer os pensamentos, mas não se apegar neles, deixar que eles passem. E aí eu conheci nessa época, tem mais ou menos uns 2 anos. Eu praticava muito nessa época, eu frequentava o templo que tem aqui, né? Assim, não é um templo, né? Mas é um centro budista que eles ensinavam a prática, que faziam práticas orientadas. Mas aí depois eu fui desanimando. É engraçado, quando eu fui melhorando, quando eu fui saindo da bad, eu fui parando de fazer a meditação. E aí voltei esse ano, e esse ano eu faço com muita frequência mesmo, frequência diária, de fazer todos os dias. Tem dia que a gente falha, lógico, né? A gente não... Mas a ideia é fazer todos os dias mesmo. E é o que tá me ajudando muito, é o que eu fico muito mais calmo. Hoje eu sou muito menos reativo. Então, assim, as coisas que acontecem, eu tenho a tendência de parar, enxergar ela de um ponto real, né? Tipo, tirando a opinião de cima dos acontecimentos e tentar resolver. Né? É isso que a meditação fez pra mim até hoje. Você virou um cara calmo. Não, mas mais calmo do que eu era antes. Eu não sou calmo. Não é da minha personalidade. Mas ser e 10% mais feliz? Com certeza. Eu acho que até mais. Com certeza até mais. Boto fé. Não, mas tem algum lugar que faz diferença específica, assim, tipo... Antes eu gritava quando acontecia... Gritava com o meu cachorro, agora eu não grito mais. Algum lugar que tu reparou uma mudança específica? Cara, eu acho que são pontos... Na verdade, não dá pra selecionar pontos, assim. Porque você fica... Eu acho que a questão principal é você ficar menos reativo às coisas. Porque, assim, eventos ruins acontecem todos os dias. Só que a quantidade
Deixa eu ver como é que eu vou falar, como é que eu vou explicar isso. Quão ruim ele é, entendeu? Às vezes a gente aumenta o tamanho do problema. Né? Com a meditação, você consegue ver as coisas de uma forma mais real, sacou? Sem aumentar, sem deixar sua mente trabalhar em cima daquilo ali e ficar confabulando. Então, você vê as coisas de uma forma mais real e é mais fácil de resolver. Porque todo mundo passa por problema todos os dias. Todo mundo tem dificuldade ou tem algum impasse na caminhada todos os dias. E aí com a meditação eu consigo superar isso de forma mais fácil e mais tranquila também. Na verdade eu perco menos a minha paz, é isso. Entendeu? Não é que os problemas vão se resolver de forma mais fácil. Não, só que durante a resolução eu tô mais tranquilo, eu tô mais em paz, eu tô mais sereno, assim. Eu não fico confabulando muito, pensando demais no futuro ou lembrando demais do passado. Bota fé. Já fez hoje? Hoje já fiz, eu faço sempre cedo. Bota fé, mano. Estamos gravando aqui, são 9h30, né? Eu não fiz ainda. Mas enfim, deixa eu falar da minha parte quando quais que são as suas quando experiências? A gente trouxe esse tema, né? Meditação. Primeiro, como é que eu descobri meditação? Eu nem sei. Eu sei que eu vejo geral falando. Trabalhei em lugares onde a galera tem alto nível de resultado, assim, tipo uns caras foda. E esses caras tudo fala que faz, sacou? Ou falam de livros de pessoas que fazem, ou tu vai ler livro... Enfim, tu vai buscando desenvolver a cabeça, tu vai conhecendo as personalidades assim, e você vê que vários caras fodões praticavam meditação. E aí eu falei, mano, na minha visão, tipo assim, eu tenho uma visão que a vida é binária, sacou? É tipo, ou é 1 ou é 0, pô. Tu quer emagrecer, velho? Tu para de comer e tu corre, velho. Tu quer engordar? Tu para de correr e come. A vida é binária, tá ligado? Entendi. Tanto que a gente sabe o que faz pra não ter dívida, mas a gente tem dívida. Mas se você só chegar pra alguém que não tem dívida e perguntar o que você faz, aí ele vai falar, eu ganho X e gasto X menos 10%. E aí, sacou? A vida é binária, mano. Aí eu olhei os caras e falei, pô, todos os caras fazem, eu vou testar essa merda aí também. Tentei, eu lembro que eu tentei alguns dias e não conseguia, porque na minha cabeça era essa parada de excluir todo o seu pensamento, tá ligado? Ficar no zero. E, pô, eu sou e não acredito que eu sou, né? Mas eu tenho ansiedade, assim. E é algo que me atacava muito, 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 muito. E aí, então eu queria fazer por isso também, né? Porque diziam que dava uma acalmada. E você para pra pensar melhor nas coisas e tal. E aí, só que eu não conseguia manter uma consistência, tá ligado? Eu fazia, como eu não entendia muito bem se estava dando bom ou ruim, eu não tinha uma consistência. Fazia um dia, furava outro, fazia outro, furava outro. Aí depois eu conheci o mano FL, que é um moleque lá de Santa Catarina, lá de Floripa. E salve, mano FL, vai ser entrevistado pela gente ainda, que ele é um moleque lendário. E ele faz os beats de rap do Macalister. Tu conhece o Macalister? Conheço. Os caras assim. E aí eu conheci ele em São Paulo no evento e depois trocando muitas ideias. Lá a gente falou de várias coisas, inclusive uma das poucas coisas que a gente falou foi música, que é a parada que a gente mais curte, mas enfim. E aí uma das coisas foi sobre meditação, e ele tem essa prática cabulosa. Ele faz e ele é um moleque, velho, que ele chega no lugar e ele transmite paz, assim. Cabuloso. Ele colocou a galera do meu trampo lá e foi jantar com a gente e tal, um moleque pacífico, velho, muito doido, energia boa zona. E ele leva essa prática com ele, da meditação, sacou? E aí ele falando, aí num dia trocando ideia, ele me desafiou a fazer 15 dias. E aí foi, inclusive, depois de um dia que eu fui na sua casa. Isso é outra coisa também, porque eu comecei de fato a fazer o negócio com mais seriedade, porque conectaram esses pontos. Primeiro porque a vida é binária, eu falei, todos os caras fodão faz, deve ter alguma coisa massa aí. Né? Aí... Segundo, porque o FL conhecia o bicho e ele é um moleque que mantém essa prática. Terceiro, porque eu fui lá na tua casa, tu me falou que mantinha essa prática e tu tava me mostrando os livros e lembra, tinha aquele livro do Deepak, né? Uhum. E aí ele fala sobre o silêncio. E aí você até compartilhou comigo sobre como o silêncio é valioso pra caraca e a meditação é o seu momento de silêncio. E que você costuma ouvir rap só depois do almoço, né? Ouvir música pesadona, as músicas que você curte pesadona, só depois do almoço. E amanhã é um momento onde você dedica o silêncio. Eu achei isso muito doido. Aí eu falei, pô, mano, vou dedicar aí 15 minutos pro silêncio, não custa nada, né? Num dia inteiro, velho.
Aí 24 horas, não sei quantos minutos, né? Aí o que rolou? Eu contei pro FL que eu tinha ido na sua casa e tu tinha comentado isso e não sei o que. Aí ele me incentivou, falou, faz então, mano. Faz aí, tu viu que é massa. Eu já te falei que é massa. O Amarildo falou pra tu que é massa. Faz aí. Aí eu demorou. Aí fui fazer 15 dias consecutivos com ele. Fiz. Doido, mano. Muito doido. Qual que é assim? E aí continua até hoje. Aí tem uns 3 meses. Hoje eu não faço consecutivos, não todo dia, mas é algo que tá na minha... Tá no meu padrão já, sacou? Entendi. Tipo, eu já acordo e penso quando é que rola de eu meditar aqui, que horas que eu medito hoje. É um negócio que já penso automaticamente. Legal. Igual fazer exercício. E aí o que eu acho de benefício, assim, isso foi como eu descobri porque comecei a fazer, né? De benefício, mano, você fica de fato menos reativo e... É tipo isso, e... Eu acho que esse é o principal, assim, ponto em comum. O resto eu acho que é diferente para as pessoas, sacou? Acho que pode ser diferente. Mesmo, de cada um. Eu acho que pode ser particular, tipo, porque cada um lida com coisas diferentes, né? Mas eu, por exemplo, eu lido com ter que escrever anúncio ou fazer música. São 2 coisas que eu curto. Que é escrever texto de venda, assim, de coisa criativa para persuadir pessoas ou para conectar na mente das pessoas. Ou músicas. E aí, tipo, a meditação me dá muita ideia, pô. Porque eu tô lá... O FL me deu uma analogia sobre meditação que eu vou passar aqui pra galera que pode ser boa. Não sei nem se você usa, se pra você é assim. Vamos lá. Ele fala que é como observar... Você senta lá e observa uma avenida. É como se você estivesse observando uma avenida. E tá passando carro pra lá, passa carro pra cá. E os carros são seus pensamentos. E o automático, você vai querer perseguir um carro. Vai passar um carro e você vai querer perseguir esse carro e ir atrás desse carro, tá ligado? Mas o seu trabalho é só voltar e olhar pra avenida. Então você vai ver seus pensamentos, eles vão passar. E você vai olhar e vai falar, caraca, bota fé. E deixa aí, o carro vermelho. Aí vai vir um carro azul. Aí daqui a pouco aquele carro vermelho volta assim, ó. Aí tu, caraca, aí tu quer perseguir o pensamento, tá ligado? Tu quer ir longe na ideia, mas aí você volta, porque o seu trabalho é olhar pra avenida. Na analogia, assim, olhar pra avenida é focar aqui no presente. E tem várias técnicas, né? O que eu uso é, tipo, olhar pra minha respiração. Então eu fico contando a minha respiração pra poder ficar 100% aqui. É muito doido. Que essa é a minha avenida. A minha avenida é a respiração. Aí os pensamentos vão passando. E aí comigo, o que eu percebi muito doido? Que eu não penso em muita coisa. Mas eu penso muitas vezes na mesma coisa. Né? São pensamentos mais focados, né? Isso. Então, tipo, passava vários carros, mas muitas vezes era o mesmo carro. Aí eu, caraca, mano, então eu não penso demais. Aliás, então eu não penso em muita coisa, mas eu penso demais. E aí vem um benefício que é meu, não sei se é assim pra maioria das pessoas, quando eu percebi isso e a meditação me fez perceber isso, ansiedade baixou cabuloso. Porque eu acordo e eu sei que eu não tenho muita coisa pra fazer. São coisas grandes que eu quero fazer, sacou? Mas não são muitas. Então, velho, calmar, senta e faz, pô, uma de cada vez. No sapato, tá ligado? E vai no sapatinho, porque você não tem muitas coisas pra fazer, você só tem coisas grandes pra fazer. E aí eu fico nessa onda. Me deu um bom disso. Pô, legal. Esse negócio que você falou lá no início, quando você começou a falar, de que via muita gente que fala assim, gente em que você se espelha, né? Uhum. Fala, o cara já tá aqui, eu tô aqui. Pô, ele faz tal coisa. Talvez se eu fizesse também eu consigo chegar um pouquinho mais perto. Isso é tão real, porque se tu pegar um nível de personalidade, um nível hard mesmo, lá no topo, todas as pessoas que são super produtivas, que são super referências fazem, todas que eu já vi, todas, sacou? Historicamente, pô, se tu pegar, a Bíblia não fala sobre meditação, né? E assim, a gente sempre associa a meditação, ou tal, assim, eu não sou conhecedor da Bíblia, tá? Ela pode falar e eu tô falando água aqui. Mas eu nunca vi um cristão, por exemplo, falando sobre meditação. A gente sempre associa a meditação a práticas e religiões orientais. Uhum. Mas para pensar. Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto, não é isso? Se eu não me engano. Sozinho, né? Sozinho. Ele mesmo, né? Se isso aí não é meditação, meu amigo. E na real, mano, aí eu vou te dar o background bíblico aí da onda. Uhum. Tipo assim, evangélico seria a religião que eu fui criado e
a ideia a qual foi me oferecida, sacou? Uhum. Durante a minha adolescência até agora. Então eu conheci bastante coisa da Bíblia. E a gente não aprende meditação no sentido da palavra meditação, porque a palavra já ligou num senso comum do tipo assim, o cara fala, vamos meditar, você pensa num monge com a roupa laranja, carequinha, flutuando, né? Careca, tá ligado? E flutuando lá em cima de uma montanha, longe da cidade, de todos os problemas e só pensando. E tipo, não tem nada a ver com isso a parada. E na Bíblia sempre me intrigou porque tem um versículo que ele usa a palavra meditação. E o cara fala assim, quando você lê a palavra, medita nessa palavra dia e noite. E aí eu ficava pensando assim, o que esse cara quer dizer com medita nessa palavra dia e noite? Porque medita pra mim era ficar igual um monge. Então esse único versículo sempre me intrigou com essa parada, porque eu via a meditação como uma prática, parece da hora, mas essas coisas de espírito oriental, espiritualidade oriental, então não faz parte aqui do meu... Da minha crença. Da minha parada, então não sei, é aquele negócio meio místico até então, enquanto eu era só um adolescente sem experimentar as paradas. Aí, o que rola? Só que, outra coisa que me intrigou muito depois, eu fui num congresso lá evangélico e tinha um pastor africano, mano. E o maluco, ele levou uma ideia do seguinte, isso me marcou, eu fiquei com essa parada na mente. Ele falou assim, eu convido você a fazer um exercício de arrumar uma Bíblia, sem ser uma Bíblia de estudo, pegar uma Bíblia, onde não tem a opinião de alguém ou a interpretação de alguém sobre aquilo, porque uma Bíblia de estudo é isso, o cara já estudou, meditou, e aí ele falou isso, o cara meditou naquela palavra, teve alguma revelação e colocou ali pra você, então você vai pegar a revelação do cara, mas eu quero te convidar a tirar a sua. Então pega uma Bíblia que não seja de estudo, lê e vai pro seu quarto meditar naquilo que você tá lendo. Sozinho, sem interferência. Sem inclusive a minha interferência, sem o que eu tô te falando aqui, tipo, vai lá experimentar sozinho. Aí eu, caraca, que louco, mano. Aí depois eu conversando com meu irmão sobre várias coisas, tipo, e aí eu fui ver também que era uma das coisas que Jesus falava na Bíblia, era isso, tipo, vai buscar no secreto, ou seja, em silêncio, sozinho no seu quarto. Usa inclusive essas palavras, tá ligado? Que é basicamente o exercício de meditar, velho. Que o Deepak lá, o médico, não, quem não conhece Deepak é um médico cabulosão que escreveu vários livros. Vários livros mesmo. Sinistro, mano. Pode pesquisar aí que tem muita literatura. Ele é sinistro. E aí ele quando ele fala do silêncio, ele fala do silêncio, ele não usa a palavra meditação. Mas se você for pegar um olhar de fora, nada mais é do que o exercitar o silêncio. Meditação nada mais é do que isso, sacou? Com técnicas, milhares de técnicas diferentes. Mas são milhares mesmo, milhares. Tem uns caras que imagina... Quais são as mais loucas que tu já viu? Já vi uns caras que imagina que tem uma bola de fogo ali debaixo do pé. Tu já viu isso? Não, essa eu nem conheci. Você fica imaginando que tem uma luz ali entre a sua perna. Ou você fica imaginando que tem uma luz aqui na sua mão. Aí tem o Zen budista que você faz a mão do universo, assim, né? Uma parada assim. Eu não conheço muito quais são as ramificações do budismo, não. Sei lá, velho. Eu tô falando assim, aleatório. Eu não lembro. Mas quando eu pesquisei, eu fui pesquisar um monte. Eu lembro que eu vi Monja Coen no YouTube. Muito boa. Muito boa. Inclusive, quem quiser procurar aí Monja Coen. Mano. Vai de Monja Coen, que ela é muito simples e muito boa. É muito simples mesmo, assim. Ela fala de um jeito que qualquer pessoa entende. É simples. Você não fica tipo pensando, isso aí não é pra mim. Tudo que ela fala, você fala, pô, acho que dá pra eu fazer. Acho que dá pra eu colocar na minha realidade. É muito legal. É muito doido ela. A questão do silêncio, você tava falando aí, eu fui lembrando agora. A nossa mente tá sempre falando. Sempre falando. E a gente tá... Qual que é a questão da meditação, assim? Por que eu comecei a fazer meditação mesmo? Assim, por que eu decidi que meditação era uma prática que eu queria introduzir na minha vida e não tirar mais? Entendeu? Sacou? Porque o que acontece? A gente tá sempre com a mente falando, sempre pensando, sempre. E se você se deixar levar pela mente, é aquela que a gente já falou, eu acho que essa aqui bem mais de uma vez. Se você deixar sua mente ir, ela não tem onde parar. Sacou? Então assim, você tá aqui, o seu corpo físico tá aqui, só que sua mente tá onde? Quantas vezes você já não se pegou viajando, você tá dirigindo e tá pensando, tem não sei quantos boletos pra pagar, quando chegar em casa tem que botar roupa no varal, tem que lavar isso, tem que fazer o quê?
Pô, mas por que você não só dirige? Ali, naquele momento, sacou? Eu acho que a meditação é muito disso. Fazer o que você está fazendo naquele momento. Mas assim, estar presente mesmo. Estar 100%. Pô, a gente faz as coisas muito no automático. Dirigir é uma das coisas que a gente mais faz no automático. Porque olha quantas coisas você tem que fazer para poder dirigir. Você usa as duas pernas, o pé esquerdo da embreagem, o pé direito do acelerador e freio. Você usa a mão direita, você usa os olhos em pontos diferentes, né? Tem o carro na sua frente, tem o retrovisor lateral direito, retrovisor esquerdo, tem o retrovisor que faz te olhar para trás ali. Pô, é muita coisa que você vai ao mesmo tempo. E a gente consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo e ainda ficar viajando. Então assim, tenta focar mais acho que a questão da meditação é mais focar no momento presente. É assim, pelo menos pra mim é assim que eu vejo. Tentar fazer uma coisa de cada vez sem ficar... Porque eu acho que quando você tá viajando muito, você constrói um mundo dentro da sua cabeça e nem sempre esse mundo é favorável pra você. Nem sempre esse mundo te faz sentir bem. Quando você tá no momento presente, você tá sempre se sentindo bem. Porque você tá fazendo uma coisa de cada vez, você tá com uma atividade de cada vez e sem inflar sua mente de pensamento e é estressante também, eu acho, biologicamente pro corpo. Eu posso estar falando água de novo, mas eu imagino que quando você tá com muita coisa na cabeça, o nível de estresse aumenta. Pelo menos é assim que eu me sinto, né? Quando eu tô pensando demais, com muita coisa na cabeça, eu sempre tô estressado. E aí você fica irritadíssimo, né? Pô, qualquer coisinha que acontece ali no dia a dia, às vezes um cara te fecha ali no trânsito, já fica puto, já xinga, sacou? Já reage. A questão da meditação me ajudou muito no trânsito também, porque eu era muito reativo no trânsito, sacou? Então assim, rolou aquela fechadinha que às vezes a pessoa nem faz por mal, pô. Às vezes ela só não te viu, você tava no ponto cego do retrovisor dela e ela te dá aquela fechada, aí já era dedão pra fora do carro. Começa no dedão. Começa no dedão e aí você vai ganhando coragem, né? Começa a xingar já a pessoa, bota a cabeça pra fora e... É difícil, é complicado. Isso é uma coisa, cara, tu me fez pensar em várias coisas. Esse assunto é bom, mano. Mas uma das coisas é, tu fica, às vezes, para as pessoas, elas depois que você tá num processo meditante, você fica devagar, tá ligado? É porque você tá mais... Gera uma impressão de que você tá devagar. Entendi. Assim. Gera a impressão de que você tá devagar e tal. E, tipo, rolou você falando aí, eu fui buscar uma brother... Nem lembro que dia, velho. Eu fui almoçar. Aí, tipo assim, fui almoçar com as amigas minhas. Aí, tipo, umas saíram do trabalho delas e foram. Eu saí daqui, fui buscar uma num outro trabalho, que é trabalho em outro lugar, e a gente ia se encontrar lá no mesmo lugar, né? E aí eu fui buscar essa brother ali no Conic. Aí subi assim, tô lá em Simão, velho, naquele trânsitozão cabuloso, né? Aí peguei ela, entrou no carro assim, e a gente tá lá naquela saidinha, velho, um trânsito, velho. Lentão, velho, pra sair dali de cima da rodô, tá ligado? Uhum. Lentão, velho. E aí, pô, do nada, de repente, eu recebo aquela bitoquinha, né? Bum! Aí eu, eita, poxa, moleque, o carro só quicou assim, eu olhei pra trás. Aí era um HB20, velho. E aí a mina do HB20 já deu uma desesperada, assim. Aí eu só cheguei um pouco pra frente, assim, eu não queria parar, mano, porque tava muita gente ali, eu ia só atrasar mais do que já tava atrasado. E aí a minha brother ficou em choque, assim, porque eu fiquei na paizão, cabuloso, tá ligado? Sem estresse. Sem estresse nenhum. Aí eu só olhei pra trás assim e falei, nem arranhou o carro dela, imagina essa caminhonete aqui, deve estar de boa. Vamos embora, bora almoçar. E nem tinha dado aí, velho, depois eu desci, olhei e acho que não deu nada não. Tá zerado. E aí a minha brother falou, maravilha, então, vamos almoçar logo. Mas eu acho que é muito sobre isso mesmo, tipo de... Porque esse tipo de coisa acontece, pô. E aí, você poderia ter reagido diferente. Você poderia ter parado o carro ali, xingado a menina toda, sacou? Assustado mais ela do que ela já tava assustada. E você ia ganhar o que é isso? É só por... Na real, que eu acho que é só por ego, velho. É você mostrar que a sua raiva é tão importante que você precisa expressar ela para as outras pessoas. Sim. Sacou? Que onda, hein? Você se sente tão importante que a sua raiva ou algo que te fez sair do centro, né, do seu eixo ali, é mais importante do que as outras coisas, entendeu? Do que a realidade mesmo, do que o que está acontecendo ali no mundo real. Porque o que aconteceu foi, ela se distraiu, encostou no teu carro e pronto. É uma coisa que pode acontecer no trânsito e pode acontecer com qualquer pessoa. Tanto alguém fazer com você ou você fazer com alguém, né? E cara, legal isso, que você reage dessa forma. Você fica muito, muito mais pacífico. Isso é papo reto.
Outra coisa que me fez lembrar, agora você falando, é voltar à realidade. Tipo, a meditação te dá um senso de realidade. Vem naquele meu primeiro benefício, que é ter boas ideias. E vem muito de ter boas ideias porque eu começo a ver as ideias que são uma merda. Tipo, vem uma parada assim, aí tu, caralho, não faz sentido nenhum, velho, vai embora. Aí tu volta a olhar pra sua avenida, sei lá. E aí vem outra coisa. Só que aí do nada, às vezes surge uma ideia, uma frase, um insight mesmo. Né? A meditação traz insight, assim, é muito doido. Do que esse negócio de trazer insight, o que eu penso a respeito disso? Você não precisa concordar, você não precisa levar isso pra sua vida, é só como eu enxergo. Quando você está meditando, você se conecta com o seu eu real, com você mesmo. Porque muita gente fala desse negócio de eu real e parece clichê, mas deixa eu te explicar como é que é a minha interpretação disso. O eu, eu acho que foi você que falou isso pra mim e fez muito sentido. O eu real não é o seu corpo e não é a sua mente. É o que está por trás dessas duas coisas. Né? Porque a sua mente é o que cria o pensamento e o corpo é o corpo físico. Mas você não é o seu corpo físico e você não é só a sua mente. Você é o que está por trás dessas duas coisas. Quando você tem essa conexão com o seu eu real, o nível de conhecimento é muito maior. E eu acho que é por isso que surgem muitos insights. Porque você se conecta com a sua essência mesmo. Entendeu? Com o seu verdadeiro ser. Então acho que a questão dos insights pode vir daí. Sim. E lembrando novamente, eu tô falando a minha opinião e como eu interpreto a meditação. E contigo rola insights também? Demais, mano. Eu não te falei, a questão do livro... A frase veio... Veio depois que eu tinha terminado de meditar e fui dormir. Eu fui deitar pra dormir. Meditei, fui deitar pra dormir. Veio a frase que me fez ter a ideia de escrever um livro. E tá saindo, né? Doido. Uma analogia boa, mano, que eu já usei pra explicar pras pessoas também a gente tá o tempo inteiro recebendo informação. O tempo inteiro. E a gente nunca para observar a informação que a gente já tem. Tipo, a gente tá só buscando a próxima informação, sacou? Parece que é só juntar a informação. Isso, e aí você vira um acumulador, tá ligado? Então você lê um livro e lê o próximo livro, lê um livro e lê o próximo livro. E aí vem até naquela lombra da Bíblia, que pra mim isso explica quando fala, medita nessa palavra dia e noite. Tipo, você lê uma parada, medita naquilo ali e vê o que aquilo ali te traz na real, assim. Para em cima daquilo ali, fica em cima daquilo ali, tá ligado? Por um tempo. E aí a meditação rola muito isso também, ela consolida aqueles conhecimentos que já estão em você. E uma analogia massa é tipo a música, por exemplo, o silêncio, ele traz todo o impacto sobre o som. Que é tipo quando o cara tá lá fazendo aí tem a pausa. Aí volta, tá ligado? Nessa hora dessa brecada é a hora que todo o som faz sentido. Entendi. É muita brisa, mano, mas analisando e na minha crença, tá? Eu vejo assim como tudo e nada é a mesma coisa e esse universo do menor ao maior é tudo igual. Eu não sei explicar nenhum dos dois, mas eu acho que é tudo igual. E tipo, é uma analogia que na minha mente funciona assim, porque a música é som, informação o tempo inteiro. Na hora que ela fica em silêncio, ela te dá o real impacto sobre toda aquela informação que ela tava vindo sendo trazida, tá ligado? E é muito louco, velho, tu observar pras músicas, na hora que o cara dá uma brecada, ou faz aquele flow mais travadão, usa da pausa, do silêncio, tudo isso te dá uma percepção muito maior sobre aquela música. Entendi. Pô, legal, velho, analogia... Sacou? Trouxe pra tua realidade mesmo, legal. E aí, tipo, eu trouxe isso pra mim, tipo, eu leio muita coisa. E a meditação é uma hora que eu paro e leio o meu eu mesmo, o que já tá aqui dentro, as informações que já estão aqui. E não só pegar mais uma de fora e trazer. Aí os insights podem vir daí também, né? Sim. Tá na tua interpretação, entendi, legal. Sim. Talvez faça até mais sentido que a minha. É louco. Caraca, essa dos insights podem vir daí. Eu fui descer, quando tava morando ali na Asa Norte, eu desci, aí fui numa padoquinha na lanchonete, aí colou minha vizinha, que ela é psicóloga, a Júlia, Juji. Salve, Júlia, se você assistir isso aqui. Aí, mano, ela tava com um livro do Jung, né? E o bicho é monstrão, né? Aí, só porque toda essa história me lembrou isso. Na contracapa do livro eu peguei pra ler, e aí ele fala assim, o inconsciente, imagina que o seu inconsciente é como uma cidade. E os seus pensamentos são os carros. E aí você está na rua, na avenida X, sei lá, ele fala uma avenida. E você olha pra essa avenida e o carro vermelho tá indo.
em determinado momento ele vira para a direita. E você não vê mais o carro vermelho. Aí ele vai e conclui. Mas não é porque você não vê o carro vermelho que ele deixou de existir. Tá ligado? Então tem muita coisa na tua cabeça que você não tá acessando. E às vezes na meditação é uma hora onde você consegue acessar essas paradas. Tá. Eu vi assim. Que pesado isso, velho. Pô, essa analogia do... o Jung é cabuloso mesmo. O bicho é brabo, né? Pra quem não conhece, Jung é um... Psicólogo. Não sei se ele é psicólogo ou psiquiatra. Não tenho certeza. Psicanalista, sei lá. Todas essas coisas aí de psico. Ele é uma das referências. Tipo, Pink Freud, assim. Então, mais ou menos ali no mesmo... O bicho é louco. Cara, o que eu tenho pra falar de meditação é isso. Na real, eu tenho mais uma, mas falei. Da gente fazer uma missãozinha com a galera prática mesmo. O que rola? O aplicativo que eu uso pra meditar é esse aqui, ó. Vou ver se eu consigo colocar ele pra todo mundo ver. Como é que eu vou fazer isso? Esse aqui, ó. Qual que é o nome do danado? Lojong. Depois a gente... Lojong? Depois tu marca ele aí. Eu boto coloca aí, o ícone. Bota na tela aí. Lojong. Pode crer. Ele é muito legal porque eu uso ele porque ele tem várias ferramentazinhas. Então, assim, ele tem vários tipos de meditação. Tem meditação para quem tá muito estressado. Tem meditação para quem quer relaxar, que é o relaxamento mesmo. Tem um diário da gratidão, que é um espaço onde você pode colocar, agradecer pelas coisas diariamente. Tem equilibrando a mente, consciência da respiração, gratidão e alegria empática. São várias práticas diferentes e são todas guiadas. Essas são todas guiadas. Então, assim, para quem tá começando, eu acho que a meditação guiada é mais fácil, porque existe uma voz ali que tá te direcionando. Então, assim, foca a sua respiração agora em tal ponto, no seu peito, ou no seu abdômen, ou na sua narina, entendeu? Assim, e eu acho que para quem tá começando fica mais fácil. Para quem tiver interesse em começar, em colocar essa prática dentro da rotina. Esse é um aplicativozinho legal. Véi, eu diria que o desafio não é nem pra quem tem interesse, não. Eu diria que o desafio é pra geral mesmo, porque... E aí eu vou trazer aqui uma última analogia, que essa eu construí ela conversando com o meu mano FL, e eu dei esse papo pra ele. Experimenta, porque é o seguinte, meditação, mano, é tipo sexo. Eu posso te explicar aqui como é, mas tu nunca vai saber, tá ligado? Nunca vai ser. E você nunca vai entender, mano. Nunca vai entender. Eu posso te falar. E no final das contas, o que é o sexo? É só um órgão e outro órgão se conectando. Mas não é só isso, sacou? Da mesma forma... Vai muito além disso. Da mesma forma que a meditação é só você ficar parado em silêncio. Mas não é só isso. Quando você faz isso, acontecem coisas que estão além disso, tá ligado? E que só de ouvir a gente... Você vai conhecer, mas não vai ter saber nenhum, né? Aquele clássico papo inclusive do porquê que a gente tá fazendo isso. Experimenta, mano. Experimenta esse bagulho. Porque senão é a mesma coisa que tu ficar tentando entender como é sexo sem fazer sexo. Não vai rolar, tá ligado? É a diferença entre informação e sabedoria. Informação e sabedoria. Isso então aí. Pega a visão. Vamos encerrar por aqui? Encerramos. Tem mais algum papo de meditation? Pô, de meditação acho que não. Sim, pelo menos não que venha na minha cabeça agora, cara. Meditação é uma parada boa. A gente pode trabalhar outros temas, se surgirem novos insights aí, a gente faz um meditação 2. Show. Inclusive a galera teve comentário aí pedindo o tema gratidão. Gratidão, a gente vai colocar na pauta aí também. Bora colocar. É um tema importantíssimo, na real. É um tema doido. Tem um meu mano aí, Elvis From Goiás. O moleque me deu a visão sobre a gratidão que no episódio aí eu passo. Valeu, galera. Falou, rapaziada, satisfação, até o próximo vídeo. Desculpa, qualquer coisa a gente vai estar com a mesma roupa aí, não sei porquê, mas acontece. Falou.